Tá vendo aquele prédio lá no fundo? Ele parece pequeno visto daqui, né? Pois é, tudo tem a ver com escala, com proporção. E a escala tem tudo a ver com a questão de como você interage com o espaço e as sensações que o espaço causa no usuário. Com a escala você pode definir proporções, formas, volumes, reentrâncias, luz e sombra e a forma como a pessoa, como usuário desse espaço, vai interagir e vai usufruir desse ambiente. Eu sou o Fabrício Ronca e hoje eu quero falar sobre arquitetura e a forma como ela pode fazer parte e inspiração para os seus projetos de design e de interiores. Então eu já queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, tá? Compartilhe com seus amigos, tá? Arquitetos, designers, fotógrafos, artistas, enfim, todo mundo que curte essa área. Quando você curte aqui no vídeo, isso que vai fazer esse vídeo bombar e ser compartilhado por outras pessoas. Se você quer que essa informação, se você quer que esse conteúdo chegue em mais pessoas, você tem que curtir. Me siga também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, eu vou deixar os links aqui embaixo. Também tem um e-book e um curso que eu criei que chama Despertando o Gênio Criativo. Acesse aqui embaixo, tá? Vai estar no link da descrição, você pode ir lá, é muito legal. A arquitetura nasceu com a necessidade do homem de procurar abrigo para fugir das intempéries, do frio extremo, do calor extremo, da tempestade, até dos ataques dos animais, O homem começou a procurar um espaço onde ele tivesse segurança. Então ele começou a entrar em fendas, em grutas, em cavernas, e a partir disso o homem começou a construir o espaço que ele precisava. Ele começou a utilizar madeiras, galhos, pedras e começou a utilizar a lareira também, o fogo, para deixar o ambiente mais confortável, mais aconchegante. E nós também, saímos do útero materno, que é um lugar extremamente aconchegante, um lugar seguro, tranquilo, calmo, e a gente vem para esse mundo, cheio de novidades, imenso, muito louco. E quando a gente é criança, a gente tem uma escala diferente, não é mesmo? A gente percebe que tudo que está à nossa volta é muito maior, não é? É até engraçado isso, eu não sei se você já fez essa experiência, de você voltar a alguma casa, ou algum prédio, algum lugar que você esteve quando era criança e depois você voltou um pouco mais velho nesse lugar. Esses dias atrás eu estive num aeroporto lá em Rio Preto e descendo do avião, já veio aquele ar quente, normal daquela região, uma região muito quente. Quando eu desci no saguão do aeroporto, eu entrei, eu olhei, eu falei, nossa, isso aqui era muito maior quando eu era criança, Então quando a gente é criança, a gente tem uma escala totalmente diferente, Então quando a gente vai crescendo, as escalas vão mudando, Parece que as coisas vão ficando mais proporcionais. Quando a gente é pequena, tudo é muito grande. A única coisa que eu acho que está diminuindo, na verdade, é o tempo. Você não tem essa sensação também que o tempo está cada vez mais curto? Quando eu era criança, eu morava em Belo Horizonte e lá tinha um prédio, que é o edifício Niemeyer, e eu passava com meus pais de carro, numa pracinha onde tinha esse edifício, eu ficava olhando aquele edifício, numa escala assim gigante, aquela coisa mais linda, as curvas do Niemeyer, e eu ficava pensando assim, nossa, que coisa mais linda, um dia eu quero desenhar isso, um dia eu quero fazer isso. E todo mundo tem uma referência de infância, Pode ser uma casa de vó, um quintal de vó onde você brincava com seus primos, aquele saguão, um pátio que tinha, na casa da tia tinha aqueles azulejos engraçados, antigos, ou aquela mesa cheia de pão, de torta, de bolo, onde a gente brincava e curtia com a família. Então com essas referências de casa de vó, de tia, desses prédios, que a gente viveu, que a gente viu na cidade onde a gente cresceu, esses prédios e essas casas que vão nos dando essa questão da referência da escala, a referência do pertencimento, de você fazer parte a um ambiente, fazer parte de um espaço, fazer parte de um todo. Na faculdade de arquitetura a gente aprende a tríade vitruviana, que é utilitas, firmitas e venustas. Para mim essa é a base de toda a arquitetura. Isso basicamente é função, forma e estrutura, Então, para a gente ter arquitetura, a gente tem que ter utilitas, firmitas e venustas, Forma, função e estrutura. Se a gente tiver apenas a forma, a beleza, isso é apenas uma arte, Isso é apenas uma escultura ou algo bonito, algo belo. Se você tiver apenas a estrutura, isso é engenharia. E se você tiver apenas função, é um mero objeto. Você pode pensar que o design também acontece a mesma coisa, não é mesmo? No design existem as mesmas regras, para você ter. É engraçado, quando eu comecei a desenhar meus primeiros móveis, eu desenhava como se fosse um prédio, uma galeria, posição de arte. Eu sempre colocava assim como se fosse uma laje protendida, gigante, e sempre colocava uma escala humana embaixo, um homenzinho assim. Então eu sempre tive claro isso, desde quando eu comecei a trabalhar, que para mim o design, o móvel, era um edifício em escala reduzida. E se a gente pegar os grandes nomes da arquitetura, os maiores arquitetos de todos os tempos, todos eles fizeram design em suas obras.
Se a gente pegar Mies van der Rohe, Le Corbusier, a poltrona Barcelona mesmo, ela foi feita especialmente para o pavilhão, né, da Alemanha no Festival Internacional de Barcelona. Então ele desenhou a poltrona, desenhou o puff e diversas outras peças que ele criou. Ele sempre pensou a arquitetura, o espaço e o design, né? Então eu tenho essa visão. O mobiliário, ele é a unidade do espaço, o espaço é a unidade de toda a edificação. Le Corbusier mesmo, né, que é um dos maiores gênios, né, da arquitetura, ele criou peças de design também, né, as famosas LC1, LC2, ele fez pensando no espaço, em uma casa. Então lembre-se sempre disso, né, que todos os arquitetos, todos os grandes designers e arquitetos criaram peças inspirados em ambientes. Eles não pensavam só na arquitetura, eles pensavam na arquitetura, no espaço, né, de interiores e também no mobiliário. E até em alguns casos criavam até objetos, né, luminárias, bandejas, tampos, tapetes, inspirados em toda a arquitetura. Então a gente tem que pensar a arquitetura como um todo, né, de todos os detalhes. Se você tiver a oportunidade, pense o seu projeto desde o micro até o macro. O que falar da Bauhaus então, né? A Bauhaus foi a primeira escola de arquitetura que pensou, né, em todas as áreas ao mesmo tempo. Ela uniu a arquitetura, design, interiores, objetos, arte, enfim. Ela juntou todas essas áreas num só estudo, num só produto. Imagina isso na época, que revolução que foi. A Bauhaus é a principal referência que nós temos até hoje, né, do modernismo. E o modernismo, né, a arquitetura moderna, o estilo moderno, né, de ser, é o que a gente usa até hoje para desenvolver nosso tipo projetual. O jeito que a gente pensa a edificação, o jeito que a gente trabalha com layout, né, a forma segue a função. Até hoje a gente utiliza ainda, né, tão influente que foi, a gente utiliza até hoje nos nossos projetos. Então na Bauhaus tinham professores como Walter Gropius, Mies van der Rohe, Paul Klee, Kandinsky, Marcel Breuer. Imagina você tendo aula com esses caras, meu, que foda! Então a arquitetura é um dos elementos, né, uma das chaves que eu uso para projetar meus móveis, projetar os espaços que eu trabalho de interiores. E eu utilizo a arquitetura no meu método que eu trabalho, que é o método Maná, como eu já falei para vocês, que é memória afetiva, natureza, arquitetura e o híbrido. Então, quando você utiliza a arquitetura para pensar nos seus projetos, você começa a abrir uma gama muito maior projetual, né? Você começa a perceber os espaços, as formas, os volumes. E você trabalhando isso no mobiliário, como eu te falei, usando em escala reduzida, você começa a abrir um universo muito maior de possibilidades para você projetar. Então vamos recapitular aqui o que eu falei para você guardar. Então pense, o edifício é um móvel em escala reduzida. Sempre pense o móvel como arquitetura. Número 2, o móvel tem forma, função e estrutura. E número 3, modele esses grandes arquitetos que desenvolveram móveis, desenvolveram design para os seus projetos. Então veja alguns exemplos de design inspirados na arquitetura. Agora eu quero fazer um desafio para você. A ideia é criar, né, uma peça, pode ser uma peça de design, pode ser um sofá, uma mesa, um aparador, ou pode ser um objeto também, uma fruteira, uma bandeja. Fique à vontade para você criar, tá? Mas a ideia é o seguinte, crie essa peça, pense nessa peça como um edifício em escala reduzida, tá bom? Pensando na forma, na função e na estrutura. Você pode pegar algum prédio, alguma coisa assim, alguma edificação que você se inspira, que você gosta, ou um arquiteto que você se inspira,
e pegar os elementos, né, as chaves que ele trabalha para você utilizar nesse projeto. E nesse desafio final, nesse exercício que você vai fazer, procure ser intencional em buscar as referências da arquitetura para o design, trabalhando um edifício em escala reduzida para o mobiliário. E você vai perceber que uma esfera enorme de possibilidades e proporção vão se abrir para você.